Noemi. Noemi significa aquela que agrada, amável e encantadora. Malon e Quilion tem o significado de doentes, né, enfermos ou enfraquecidos. Assim como Noemi, mais pra frente ela na história, pede para ser chamada de Mara por conta das situações que ela passou na vida, e Mara significa amarga, algo deve ter acontecido também na vida dos filhos dela, e de repente eles podem ter mudado o nome também para ter esse significado. E a gente sabemos aqui nós como igreja, que servimos ao Senhor, que Deus é perito, né, em transformar situações adversas em bênção nas nossas vidas. Muitas coisas. Quem aqui nunca passou uma situação adversa, né? Todos nós já passamos alguma situação adversa. E Deus sempre está no controle de tudo, por mais que a gente não esteja vendo, e no final tem algo bom. E eu acredito que tem 3 fases, 3 situações. Eu acredito que Deus permite algumas situações adversas, algumas Deus cria, e algumas acabam acontecendo por escolhas mesmo nossas. Deus permite por causa de algumas coisas que fatos desconhecidos, digamos assim, né? Não vamos entrar muito nesse ponto. Alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, Deus permite. Vai acontecer uma situação adversa por causa disso e disso na sua vida. Algumas Deus cria para nos ensinar alguma coisa lá na frente. E algumas acabam acontecendo por escolhas que nós mesmos fazemos. Mas em todas elas, lá no final, a gente sempre tem algum aprendizado. É sempre para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento espiritual. Eu estava vendo e realmente é uma verdade. Josué é um dos que tem a história mais bonita da Bíblia, né? Poxa, ele seguiu o legado de Moisés. Só que aí tem uma questão. Moisés ensinou a Josué praticamente 40 anos. Josué começou muito novo. Quando Moisés já começou, a ensinar ele. Você vai liderar o povo após a minha partida. Então, Josué foi ensinando ele durante muitos anos. E quando ele assumiu, depois que Moisés partiu, ele tinha muita coisa. Já tinha muito aprendizado. Moisés tinha passado tudo para ele. E Josué não fez isso com ninguém. Josué seguiu toda a vida dele lá, cuidou do povo, fez o que tinha que fazer, só que ele não preparou uma outra pessoa. E o que aconteceu depois disso? Aconteceu que, enquanto ele estava ali, estava tudo ok. Deus estava usando ele estava cuidando das pessoas, estava guiando as pessoas, só que depois que ele morreu, as pessoas se perderam. E aí começou, cada um faz o que quer, cada um faz o que bem entende. Pode falar. Pode. A gente ouve sempre as pessoas, os pregadores até falarem que Josué não preparou, e isso é normal a gente falar isso, né? Não preparou alguém para substituir ele. Mas a gente vê na própria Bíblia Sagrada que esse era um propósito de Deus. Porque quando Deus vai recolher Moisés, ele mesmo fala para Moisés: Moisés, o seu substituto vai ser Josué. Então isso foi uma ordem de Deus direta para Moisés. E quando Deus ele vai recolher Josué, ele não dá nenhuma instrução para ele. Prepara fulano ou ciclano, ou se fosse da vontade de Deus, ele já teria alguém em mente e instruindo essa pessoa para poder. Mas o plano de Deus que a gente vê na própria Bíblia é que depois de Josué era ele que estaria no comando. E foi bem, no começo foi bem, mas aí a gente sabe que é o período dos juízos. Vai bem um tempo e depois vai mal. Vai bem outro tempo e depois vai mal. Mas era plano de Deus, depois de Josué, que ele é que seria o comandante da nação de Israel. Então isso tudo era propósito de Deus. Amém? Isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito desse tópico? Então, logo após esse período aí, começou o tempo dos juízes. E o que era o tempo... Muitos juízes foram levantados por Deus, né? O tempo dos juízes. O que aconteceu no tempo dos juízes? Deus levantava alguém para guiar o povo. Aí o povo ia lá, depois que esse juiz morria, fazia tudo de errado de novo, se perdia completamente de novo. Aí o que Deus fazia? Permitia a nação vizinha se levantar contra o povo para oprimir o povo de Israel. Aí o povo de Israel estava sendo oprimido, ia lá, clamava, Deus levantava outro juiz. Começava tudo de novo. O juiz ia lá, ia guiando o povo, estava tudo certo. O juiz morria, o povo não sabia lidar com nada se não tivesse alguém para guiar eles. E aí ficou nessa durante muito tempo. Aí teve Otiniel, depois Josué e assim foi seguindo. São acho que 12.
12 que... Já pensou um negócio desse? 12 foram levantados. E continuou assim, o povo pecava, errava, vinha alguém, se colocava no caminho de novo. E a gente assim, pode entender que esse período dos juízes, nesse período dos juízes, se deu a saída do povo lá da casa do pão, Betel, porque o povo estava fazendo o que queria e cada um estava lutando pela sua própria sobrevivência. Então Elimeleque e Noemi, eles estavam, vamos dizer, desesperados. É o mesmo caso de Gideão. Gideão estava desesperado e vai malhar trigo no lagar. Então cada um estava correndo para onde via uma saída. E é normal a gente acusar e falar assim, Elimeleque não devia ter saído da casa do pão, que é a casa do pão, é Belém. A gente passa pelo processo, a gente tem que ficar. Mas muitas vezes a gente está pensando na nossa família, né? A gente está pensando pelo nosso livramento, a gente não quer morrer. Aí vem as nações vizinhas atacando e a gente sabe que Deus permitiu. O que é Deus? O que é uma nação? Atacar o povo de Deus com a permissão de Deus. A gente fica totalmente desesperado. Então é o que aconteceu na família de Elimeleque, na família de Noemi. Ele estava... Isso é um ponto, porque também a gente vê o outro ponto, que Elimeleque, quando chega lá em Moabe, o que ele vai fazer? Atrás de riquezas, e constrói, conquista, e ele enriquece lá em Moabe, né? Então é um ponto que a gente também analisa, que Elimeleque queria ter fazendas, riquezas e crescer. E o que a gente aprende com tudo isso? Que se a gente estiver passando por situações adversas, uma situação tempestuosa, que não venhamos fazer como Elimeleque, né? Que venhamos confiar em Deus e ficar no centro da vontade dele, porque assim é bem melhor e evita muita coisa. Essa palavra é remidor, né? Naquela época existia, eu não sei se é bem remidor que eu ouvi lá, mas com certeza tem o mesmo significado. Existia remidor para assim, morria o chefe da família, né? E aí tinha alguém que vinha e se casava com a mulher e remia a família, digamos assim. Então, Ruth está representando a igreja aqui e Boaz está representando a Jesus, né? Que veio para nos redimir. E é isso aí. Mas eu vou parar por aqui, porque eu não vou entrar muito no... E vou deixar o resto para Saul, né? Tem um tempo claro de quando que o livro de Ruth ele é escrito. A gente acredita... Não tem uma base bíblica e não tem uma data específica, mas a gente acredita que o livro de Ruth ele é escrito por Samuel. Samuel tem a inspiração e ele narra esse contexto que a gente pode observar que ele é como se fosse uma história, narrando o que aconteceu e o que acontece quando a pessoa ele sai da direção de Deus. Se Elimeleque, que aqui tem o seu nome, Elimeleque e a sua família tivesse continuado lá na cidade de Belém, a gente sabe que talvez o seu nome não teria sido escrito, a sua história não teria aparecido. Mas se apareceu, é para ser usado como exemplo para os demais, não é? E Samuel faz questão de escrever, faz questão de narrar passo a passo do que aconteceu. Elimeleque, ele pode-se dizer, saiu da casa de pão, porque na casa de pão não tinha pão, que é Belém. Belém tem o seu significado, casa de pão. Não tinha pão, por isso que ele saiu. Que a gente vai dizer não tinha pão, porque o trigo lá do campo não estava crescendo. O trigo da terra não estava fluindo. É por isso que tem aquela passagem de 2 Crônicas, capítulo 14, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, eu venho, sararei a terra, né? Porque a terra estava, como se vamos dizer, amaldiçoada, porque o povo estava fora da direção de Deus. Quando o povo está fora da direção de Deus, o que acontece? E aí a gente tem aquela lei, que é a lei do sábado, né? O sábado, você guarda o sábado, mas no 7º ano, é o ano inteirinho sem plantar. Porque é o ano inteirinho de Deus, não é para plantar. Mas o que o povo estava fazendo? Guardava o sábado, mas o 7º ano, que tem um nome específico para esse 7º ano, que não era para plantar, o povo ia e plantava. E Deus estava irado. Isso a gente pode calcular que é os 70 anos com o povo lá na Babilônia.
70 anos o povo na Babilônia, 70 anos a terra descansando. Então, Deus pode tardar, Deus tem a paciência dele, mas a conta chega, não é? Enquanto a terra está descansando, o povo está pagando o preço. Foi desobedecer a Deus? Desobedeceu? Então agora é assim. Então o povo sai da direção de Deus, e aí vem uma punição, Deus permitindo que a seca alcance, Deus permitindo que as nações avancem sobre o seu próprio povo. Esse cara 330 anos sem descansar a terra. Aí Deus levou eles para o cativeiro para ficar 70 anos, que era o tempo que a terra devia descansar. Amém, irmão? Então, o povo, ele fora da direção de Deus, só perde. E nós estamos falando de um período teocrático, onde Deus é o rei, onde Deus é o profeta, onde Deus é o juiz, onde é Deus que está liderando. É o Deus que está liderando. Então, o período dos juízes é isso, é Deus no controle. A gente sabe que Deus levanta os seus profetas, Deus levanta os seus juízes, na verdade, profeta ainda não, mas Deus levanta os seus juízes para poder estar ouvindo a sua voz e ele fazendo, porque a gente sabe que se Deus desce, ele mata tudo, não pode. Então Deus usa os seus, coloca a palavra dele na boca e elas vão falando em nome de Deus e com mão forte fazendo a obra dele, como Sansão, que foi como se fosse um semideus, com tamanha força, onde o Espírito Santo se manifestou de uma forma visível na vida de uma pessoa, agindo na força. E outros agem na sabedoria, hoje outros agem na inspiração, hoje, como foi lá no caso de Eliabe, que foi em artes de fazer ouro, que fizeram as especiarias do templo, e tudo isso. Deus chegou ali, o Espírito Santo, de uma forma onde ele pôde ser praticamente palpável pelas pessoas, onde alguém poderia fazer tamanha coisa se não fosse o próprio Deus agindo ali, né? Então a gente vê isso. Então, era um período, esse período dos juízes, onde Samuel, segundo alguns historiadores, pela escrita do tempo, acredita que foi Samuel escreve detalhadamente o que acontece. Aí nós vemos, Elimeleque desce, e ele tem um desejo de conquistar, porque lá no Novo Testamento a gente vê aquele texto onde Jesus conta a parábola. Quem lembra dessa parábola que Jesus conta? Lá no Novo Testamento. É um homem que construiu bastante celeiros, fechou o celeiro, respirou e falou assim: ah, minha alma, agora sim, goza, porque você conquistou tudo que você queria. Essa parábola de Jesus contando. E quando ele fechou a boca, igual foi Nabucodonosor, fechou a boca, a voz soou do céu dizendo: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para aquele que... Essa foi a parábola. Isso dá-nos a entender que essa parábola tem uma ligação com Elimeleque, porque Elimeleque foi esse homem que saiu em busca de riqueza, saiu em busca, porque uma coisa é a gente passar pela prova, e outra coisa é sair da direção de Deus, porque tem prova que Deus permite. E agora, Abacuque, ele fala assim: ainda que não haja, né? Qual é o louvor? O louvor? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Não vou cantar não, mas eu falo. E o produto da oliveira minta, eu que Abacuque fala, eu me alegrarei, não é? Isso é conhecer Deus, é saber que Deus está no controle. Agora, quando a pessoa é servo de Deus e está na terra que Deus colocou e não vê a presença, não vê o agir, não vê o operar de Deus, ele se desespera. E a palavra vem dizendo, a igreja do Senhor, não se desespere, acalma e espere em Deus, porque o Samuel escrevendo isso, coloca a família como exemplo. Vai acontecer isso com vocês se vocês saírem da direção. A primeira coisa é a família que vocês tanto amam se perde. Porque qual é a base de tudo para a vida de um homem e de uma mulher? Sua família, né? Quando a pessoa sai da direção, a família se... E aí nós vemos Quilion, Malon e Quilion, né? Que a gente vê, são as pessoas que têm o seu significado ruim, a gente pode dizer assim,
de doença. Como a gente vai pregar algo bom sobre Quilom e Malom, sendo que o próprio significado deles é o significado de uma doença mortal? Não dá. Mas aonde eles estão, que a Bíblia narra e cita o nome deles, lá em Moabe. Então a gente, pelo próprio significado no nome deles, a gente já chega ao entendimento que quando ele sai de Betel, lá em Moabe, que eles tanto acreditavam que seria a terra da salvação, os dois são acometidos já de doenças. Mas a gente vê que eles se casam, os dois se casam, e se casam com mulheres bonitas. Então a doença não era uma doença que deixava eles como a lepra, que deixava eles feios, como umas doenças que deixam as pessoas deformadas. Não, pode ser uma doença interna, uma doença como o câncer, que afeta uma parte do corpo, uma situação assim. Mas de forma a gente vê que mesmo na doença, mesmo como o significado do nome dos filhos que são doenças mortais, ainda assim a família não se voltou a clamar a Deus, a buscar Deus, estar na presença de Deus. O texto todo si narra uma história de alguém que está querendo não se perder em meio à crise, está tentando se agarrar em algo que não é Deus. E é o que o texto está mostrando todo o tempo, não é? E em todo o tempo a gente sabe, no texto, que Noemi era alguém que agradou ao Senhor, que amava a Deus, era uma pessoa que estava sempre na direção. A gente pode entender assim porque ela voltou. Mas a gente não vê Noemi se levantar e falar nada, né? Até porque a história não é grande. Talvez ele até falou. A história de Ruth é uma história pequena, narra poucos casos, focando mais na Ruth, né, que é o resgate de Ruth, e o desprezo, que é desprezo da outra, que é órfã, que não quis. E a gente sabe que em meio a tudo isso, a gente também tem um contexto escatológico. Escatologia, onde é Jesus, onde é a igreja, onde é Deus, cada um se encaixando na sua devida parte. Mas isso não vem ao caso. Amém, irmãos? Alguém quer falar? Tudo bem? Secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Aí nós temos aquela fase onde que a palavra de Deus era levada de boca a boca. Ainda que tinha alguns papiros, ainda que tinha alguns rolos de escritas que era usado com o couro do animal, que as pessoas tiravam o couro, e um especial era o da cabra, o da ovelha, tirava, raspava, colocava no sol para secar, e aí se escrevia ali no couro da cabra, que se chamava de papiro, né? Fazia as escritas ali. Mas isso, a maioria não tinha alcance, então era levado de boca a boca, contado a história. Então o povo, até nesse tempo nós estamos aqui no livro de Juízes, era um tempo falando dos milagres que Deus operou na vida de Moisés, lá na abertura do Mar Vermelho, na vida de Abraão, do povo de Deus sendo conduzido. Então, todo esse tempo, a gente sabe que é um período que a história do povo de Israel está sendo contada, falada. Antes das crianças dormir, no jantar, como a festa da Páscoa, que é uma cerimônia onde ela é seguida à risca, cada passo, cada detalhe. A gente tem um documentário do Rodrigo Silva, que ele conta passo a passo de como a Páscoa ela era seguida. Então tinha tudo uma regra. Então o povo que era judeu e seguia a passo, à risca, a vontade de Deus, ele sabia detalhadamente o que fazer. Até o que era, primeiro, comido lá na Páscoa, o que tinha a carne amarga, tinha uma folha, uma erva amarga, tinha o pão, tinha o vinho, cada um no seu passo. E em meio, entre uma e outra, tinha um louvor que se cantava, que era o louvor da libertação. Então, imagina a criança ouvindo isso, desde pequenininho até adolescência, até jovem, até adulto, todo o período da Páscoa,
que era uma vez no ano, o povo fazendo isso, as festas, que tinha 5 festas, era 3 festas principais que o povo tinha que se reunir no templo lá, era mais 5 festas que não era obrigatória, mais 7 festas, mais 12 festas. Então o povo judeu era um povo que estava sempre voltado para aquilo que Deus criou, que era a lei, que era o povo estar envolvido para buscar Deus. Então não tinha como sair da direção com a palavra não sabia. Não tinha como deixar os caminhos de Deus dizendo, não me ensinaram. Porque para o povo judeu isso não existe. Para nós aqui, a gente prega a palavra e a gente sai, não tem aquela cerimônia, não tem aquela, como se fosse um costume. Fazer isso, não tinha. Para nós, igreja, nosso tempo é outro, não tem. Mas para judeu, não era. Tinha que ser assim, passo a passo, risca a risca. Então tudo isso o povo estava envolvido. E a gente veja, esse período dos juízes, com frequência isso acontecia lá na própria cidade, lá em Betel. O povo se voltando para todas essas práticas que não agradavam a Deus, principalmente idolatria. A gente vê o caso de Gideão, que foi um grande homem, libertou o povo de Israel apenas com 300, não é? Com 300. Mas o que depois ele fez? Ele levantou um altar e diz a palavra que esse altar levou muitos povos à destruição, porque estavam lá diante desse altar construído por Gideão, que disse, eu não sou mais Gideão, sou Jerubbaal, levantou o altar e o povo ficava indo lá adorar a deuses estranhos nesse altar que Gideão levantou, não foi? Gideão, né? A presença de Deus. Então a gente vê em tudo isso que o tempo dos juízes era um tempo para ser um tempo de glória, de grandes riquezas para o povo de Israel, mas pela rebeldia do povo, que vinha geração após geração, que período dos juízes, a gente vê, dá uns 300 anos mais ou menos, né? 300, 400 anos, aí, muito tempo, então vai uma geração e nasce uma outra geração, e a geração que nasce está ouvindo falar de Deus, e a outra que vem após, ouve falar de Deus, e aí vai olhar para os povos vizinhos que estão fazendo o quê? Rituais, que parecem atraentes, e aí começa a se misturar, começa a se envolver. A gente vê, Moabe e Amon, que é aqueles dois, Moabe e Edomita, né? Não é outro. Moabe é que... Oi? Moabe e... É Amon mesmo? Que é os dois filhos lá... Amon, né? Moabe... Isso, Amonitas, é isso mesmo. É isso mesmo. Você só resumiu. É Amonitas e Moabitas, né? Que aí, no caso, são os dois que eram povos, que era de um homem, que era Ló, que tinha tudo também para seguir pelo caminho certo, né? Mas o que aconteceu? Não seguiram, oferecendo sacrifícios de crianças a deuses estranhos, fazendo tudo que Deus não aprovava. A gente sabe que Ló, lá em Sodoma e Gomorra, diz a palavra que desde o dia que Ló chegou lá na cidade, que ele escolheu para onde ir, que era com as campinas do Jordão, bonita. Mas diz a palavra que Ló lá, ele não teve um dia de paz e de sossego, porque o seu coração se angustiava todo dia por causa do que ele via ali. Então Ló era uma pessoa que a gente pode considerar que temia Deus. Agora, a sua descendência não temia e desprezou a Deus. A gente vê que a sua mulher olhou para trás, amava o que estava acontecendo ali. As suas filhas não deram crédito ao que ele ensinou e fizeram o que fizeram. Aí nasceu um povo que a gente pode dizer que se voltou para um lado que não era o lado de Deus, fez tudo que fez, e aí no final o povo acabou, foi exterminado da terra, porque o povo cresceu sendo, invejando Israel. A gente pode dizer assim, invejou Israel. É igual os Edom, que invejou Israel e Deus permitiu. Isaías, ele falou uma profecia assim, ai de ti, Edom, porque quando o meu povo foi levado cativo, vocês ficavam dando risada. Vou exterminar vocês da terra. Deus falou assim. Pode falar, presbítero. Que a gente vê que os filisteus, que também eram o inimigo de Deus,
também eles eram possuidores de espadas. E Israel ia até os filisteus para amolar suas espadas. Não é, irmãos? E aí a gente analisa tudo isso e a gente só chega a uma conclusão. As vitórias que Israel tinha, se não é Deus, o que seria de Israel? Amém, irmão. Israel só vencia as batalhas quando Deus colocava alguém e livrava o povo, né? E Deus era tão assim poderoso, levanta Sansão que não tem espada, mas na mão mesmo. Né? Pega queixada de jumento e mata 1000 homens, né? Que é assim que Deus faz. Para a gente entender que quando o povo está na direção de Deus, ainda que não tem espada, Deus dá um jeito. Porque nossas conquistas é pela fé. O tópico 3 é o propósito e a mensagem do livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro bem pequeno e é uma história muito boa de se ler, porque é como narrando uma história, e a gente que costuma ler livros poéticos de Machado de Assis e todos esses assim, a gente acha um livro interessante. Então, o propósito do livro de Ruth é encaixar aí Davi, né? O nascimento de Davi, dá-se o início da história de Davi, que Ruth, ela é avó, né? Ela é a avó de Davi, que casa com o filho que tem um seu filho chamado Obed, e de Obed vem Jessé, e depois de Jessé vem Davi, seguindo essa sequência. Então, a gente vê aquela passagem de Ruth, que Ruth, ela está no campo colhendo as espigas que ficam para trás. Eu ouvi uma mensagem esses dias, falando assim, que o que Ruth estava colhendo eram as espigas que ficavam para trás, e as espigas que ficam para trás, tem o cabelo igual a dela, assim, ruivo, né? Porque secou, ele nasce rosinho e tal, amadurece e fica ruivo. E aí ela colhia as espigas de cabelo já ruivo, significando que ela está colhendo Davi ali, porque Davi ele era ruivo. Aí o pregador, ele coloca tudo num contexto assim, que encaixa tudo certinho, e a gente vê realmente o que ele encaixa bate, porque a Bíblia diz que Davi ele vem ruivo, né? Acontece que todo o livro de Ruth vem num propósito dizendo assim, que Deus é que está trabalhando, formando a história do rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Deus está formando a história dele, pegando o que? Encaixando numa genealogia a uma pessoa que é improvável, Ruth. Então a gente já falou na aula passada que as nações vizinhas, Moabe, Edomita e todos os povos, não foram alcançados por Deus porque desprezou Deus. Ruth é uma prova. Se Moabe, todo o povo se volta para Deus, Deus salva, como salvou Ruth. Deus não queria salvar uma só, mas foi quem aceitou. Agora, aquele que volta para a sua casa como órfã, não tem o que Deus fazer, porque Deus abraça aquele que quer ele. Que foi o caso de... E além de Deus abraçar, Deus ainda dá um nome para ele, dá um título, coloca em uma posição de destaque e honra, né? E honra. E aí o que acontece? Da cidade de Moabe nasce uma mulher que faz parte da geração do Filho de Deus. Olha que honra, né? Por causa do quê? Da escolha dela. Eu quero o seu Deus. Não foi o que ela falou? Eu quero o seu Deus. Ela falou assim, eu não tenho mais filho para você. E ela falou, não importa, eu vou para onde você for. Interessante, além de ela voltar, ela volta para a terra do pão, né? Interessante isso. Né? E a terra do pão é o seguinte, a terra do pão ela só vai ter pão se você produzir o pão. Você viu, a Bíblia diz que ela ouviu, que a Deus tinha visitado o seu povo, né? Então, se ela estivesse lá, imaginar, naquele contexto que ela voltou, tinha um homem lá que era para... Falou assim, era tanta terra que Elimeleque tinha, porque essa parte de conquistar a terra, ela fica um pouquinho complicada de entender se a gente não falar detalhadamente. Porque como você vai conquistar uma terra que foi vendida para outra pessoa?
né? Como você vai resgatar ela? Mas, pela lei de Israel, você tinha direito. E mandar remissão. Então, nós ainda vai ter bastante tempo para falar sobre isso. Aqui, ó, o cetro de Judá, que é, no caso, é o reinado que se inicia, né? Que é o povo de Judá, que aí tem todo o contexto que a gente vê que Samuel prepara um contexto para apresentar a linhagem de Davi, que foi o homem que a gente vê pela Bíblia, segundo o coração de Deus. Então ele usa essa situação, toda essa história, todo esse contexto para mostrar para nós que todos aqueles que se voltam para Deus têm chance de ser salvos, têm chance de alcançar da graça de Deus oportunidades e vencer. E todos esses que se levantam, que a gente vê no livro de Ruth, aparece em um plano, onde lá na frente a gente vê cada um se encaixando em vida de outras pessoas e mesmo os mesmos personagens, em um tempo diferente, em um contexto diferente, vem formando o plano da salvação, onde Deus envia Jesus Cristo gera a igreja, e aí Jesus Cristo vem e leva a igreja para o céu. Isso tudo a gente tem no Antigo Testamento, e a gente no Novo Testamento a gente vê que tudo foi formado, e aí por isso que a gente tem aquela palavra de Samuel que fala assim: não há nada novo debaixo da terra, tudo o que há já foi, né? Então tudo praticamente com personagens diferentes, num contexto diferente, um cenário diferente, mas praticamente a mesma história, né? Isso englobando a igreja no meio, que é um plano de salvação para resgatar toda a humanidade. A redenção vista no livro do sentido literal é vista no livro teológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Havia remanescentes fiel que temia Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos, que a gente vê que foram aqueles que não seguiram Elimeleque, que continuaram lá em Belém, na casa do pão. Muitas pessoas também tiveram a oportunidade de sair fazendo como ele fez, porque isso a gente vê, quando o caos chega, a gente quer o quê? A gente quer fugir da situação difícil, a gente quer preservar a casa, a gente quer preservar o nome, e muitos vai tomando decisões aleatórias. Foi o que o caso de Elimeleque fez, abandonou a sua cidade, vendeu as suas propriedades e foi para um lugar distante. Isso aconteceu com Abraão 2 vezes, foi para o Egito, deserto, o Egito lá, 2 vezes, e tinha um homem chamado também Abimeleque, né? Elimeleque, que são títulos que eles têm. 2 vezes foi para lá, e 2 vezes Deus reprovou, mas nas 2 vezes dele volta 2 vezes mais rico. Como é que pode, né? Foi reprovado por Deus, mas voltou 2 vezes mais poderoso lá do Egito. E Jacó também esteve lá na casa de Labão, depois de uma mentira, porque se ele não tivesse mentido, não teria necessidade de fugir. Ele não iria fugir, ele ia ficar em casa, porque a fuga dele, ele saiu com medo, ele saiu sem casa, saiu desamparado, saiu temendo, saiu com todo desesperado. Mas quando ele volta repleto de riqueza, não é? Era tamanha a riqueza de Jacó. Então foram personagens que saíram fora da direção de Deus, mas voltaram com riquezas em dobro, né? Então a gente vê e analisa tudo isso, cada um no seu devido lugar, cada um no seu devido ponto. E quando a pessoa chama a atenção de Deus a ponto de agradar a Deus, ele só tem o quê? A enriquecer, porque as bênçãos de Deus o acompanham todo o tempo. Mas a gente vê aqui que Elimeleque, seus 2 filhos, Noemi, estava tão fora da direção de Deus que estava causando prejuízo para os que ficaram, causando prejuízo ao nome de Deus, estava totalmente fazendo aquela questão que a gente vê, escândalo. O escândalo através dessas vidas. E a palavra de Deus diz: ai daquele por quem vier o escândalo.